pré-leitura desta porção que será do versículo 14 ao 29 do Evangelho de Marcos, e a igreja, com atenção, acompanhe. A palavra de Deus que diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar e que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Cobemos as frontes e oremos novamente. Senhor Deus, eis-nos aqui diante de um relato forte, Senhor, um relato com um servo teu, um querido irmão, que assim como nós, testemunhou a Cristo, falando das boas novas do reino, e que hoje, Senhor, sua vida ecoa até os confins da terra. Por isso, Senhor, no nosso Senhor Jesus, rogamos que teu Santo Espírito nos ilumine nesta noite para a compreensão da porção da tua santa palavra em Cristo nosso Senhor. Amém. Querida igreja, em 1536, ou seja, ontem, um homem foi amarrado num madeiro, numa estaca comprida, lá na cidade de Vilvoorde, na Bélgica. Este homem, amarrado e logo em seguida queimado, antes de ter experimentado essa crueldade, ele foi estrangulado. Seu crime? Ele traduziu a Bíblia para a língua do seu próprio povo. Esse foi o crime que ele cometeu naqueles dias de 1536. Seu nome? William Tyndale. Um missionário,
um dos maiores precursores da reforma protestante na Inglaterra. E o seu desejo era simples, mas era um desejo ousado. Ele desejava que cada lavrador da terra e do campo pudesse ler e entender as Escrituras com os seus próprios olhos. O desejo de William era que o povo tivesse a palavra do Senhor nas próprias mãos. E ele pagou esse desejo com a própria vida. Mas as suas últimas palavras, naquele momento de martírio, foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Abre os olhos do rei. Aquela oração foi respondida, porque anos mais tarde, o rei da Inglaterra permitiu a impressão da Bíblia atualizada no próprio idioma daquele povo. Mas William Tyndale, ele é apenas mais um no meio de tantos mártires da era cristã. E essa verdade precisa nos trazer nesta noite a uma certeza: que ser fiel à palavra de Deus em um mundo corrompido pode custar muito caro, até mesmo a própria vida. E isso não é novo. No Evangelho de João Marcos, nós temos João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que morreu por confrontar o pecado do governador, que nós lemos no texto como rei. E a história de João, assim como a história de William, nos ensina que a verdade, ela custa caro. Viver a verdade das Sagradas Escrituras, muitas vezes, vai exigir um alto preço nas nossas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, um pouquinho mais à frente, vai dizer que quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É por isso que o título do nosso sermão nesta noite é Quando a Verdade Custa a Vida. E nós vamos dividir esse sermão em 3 partes. Do versículo 14 ao versículo 20, nós vamos perceber que a verdade incomoda. Como ela incomoda. Do versículo 21 ao versículo 25, nós vamos perceber como o pecado ataca. Na medida em que aquela verdade incomoda, o pecado encontra um momento oportuno para atacar. É o versículo 21 ao 25. E o versículo 26 ao 29, precisamos entender que ainda que tudo isso aconteça, o testemunho fica. Portanto, a verdade incomoda, o pecado ataca e o testemunho fica. São os 3 pontos do nosso sermão. E eu convido a igreja a olhar para o texto, versículo 14, que diz o seguinte: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Marcos continua escrevendo, falando da realização dos seus discípulos. No contexto anterior, ele falou na sua cidade de Nazaré, e aquela cidade de Nazaré rejeitou a palavra do Senhor Jesus. A sua própria família disse: não, ele cresceu com a gente, esse aí a gente conhece, nos mostrando que a familiaridade, muitas vezes, ela impede a fé. Às vezes, quando é alguém conhecido dentro do nosso próprio lar, nós não damos ouvido. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas ainda assim, a missão tem que continuar. Logo em seguida, ele pegou os discípulos de 2 em 2 e encaminhou eles. Mandou eles para pregar naquelas regiões e falar do Evangelho do Senhor Jesus. E logo em seguida, eles voltaram para falar tudo o que aconteceu. E as coisas que os discípulos fizeram foram tão grandes que toda aquela cidade e todas aquelas regiões ao redor sabiam, todo mundo estava sabendo. Eram grandes feitos, e isso chegou aos ouvidos
de Herodes, o governador daqueles dias. A palavra para notório que nós temos aqui em grego, ela significa aparente, manifesto, evidente, claramente identificado. Todo mundo sabia dos feitos do Senhor Jesus naqueles dias. E é nesse momento que tudo aquilo está acontecendo, que Marcos, que de maneira dinâmica fala do Evangelho de Cristo, ele interrompe essa narrativa para falar da morte de João Batista. É nesse momento que nós temos o trecho de hoje. Ele coloca, dizendo que tudo aquilo se fez notório. Alguns diziam que ele era João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. E nós precisamos conhecer alguns personagens que estão aqui. O primeiro que nós temos é Herodes. Este cidadão que está aqui, ele é o tetrarca da Galileia e da Pérea. Aquela região, ela era dividida no Império Romano por algumas partes. E o imperador, ele dividiu entre os seus filhos para que cada um ficasse responsável por uma região. Havia Filipe, havia Herodes Antipas, havia Lisânias e havia também Traconites. Todos esses eram responsáveis por uma região. E Herodes era o responsável pela Galileia e pela Pérea. E ele continuou nesta posição governando do ano 4 depois de Cristo até o 39. Ele, portanto, governou no período do Senhor Jesus, filho do grande Herodes, ou Grande, e também filho de Mariane. Esse Herodes aqui era carne de pescoço. Ele não era fácil. Ele perseguiu, ele foi atrás de cada um. E ele é descrito em Marcos como rei, mas esse título de rei é um título somente genérico, popular, porque ele não era rei e nunca se tornou um rei. Ele era um governador daquele local. E o que este governador ouviu? Que as maravilhas eram tão grandes, que eram atos miraculosos. Todos estavam sabendo o que estava acontecendo. E era tão grande que eles precisavam encontrar: quem é esse que está aí? A gente precisa encontrar uma explicação. E nós temos 3 grupos de sugestões que o texto nos mostra. No versículo 14, em primeiro lugar, tem João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. No versículo 15, eles diziam Elias. E ou no versículo 15 ainda, é um profeta, como um dos profetas. No primeiro grupo, no versículo 14, algumas pessoas estavam convencidas de que ele era João Batista, que já tinha morrido e havia sido restaurado. Apesar de João Batista não ter feito nenhum milagre, mas as pessoas acreditavam em João Batista de tal forma que atribuíam a ele alguns milagres. Mas esse grupo que acreditava ser João Batista era apenas um pequeno grupo. O segundo grupo, versículo 15, outros diziam, é Elias. Será que Elias não retornou dos mortos? Porque havia uma esperança da vinda do Senhor Jesus. E vamos abrir lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Vamos voltar às escrituras aí, no último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 5. No finalzinho, quando Malaquias 4, 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Existia um grupo que estava esperando que Elias haveria de voltar. Mas também havia o terceiro grupo, que era o grupo que dizia que ele era apenas um profeta, comparando a um dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, estavam em dúvida: quem é
Quem é ele? Aquele governador, com a autoridade que ele tinha, ele bateu o martelo. Eu já sei quem é. Diz ele, é João. É João Batista. Olhem para o versículo 16 de Marcos, que nós estamos lendo hoje. Percebam, Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. A insanidade deste rei diz que era o próprio João Batista. Porque se tem alguém que incomodou, que afrontou, que exortou, que colocou o dedo no rosto desse rei, foi João Batista. Se tem alguém que esse rei teve dificuldade em relação ao seu pecado, foi João Batista, que firmemente e fielmente anunciou a verdade de Deus para ele. E Marcos nos mostra por que o rei acreditava ser João Batista. Porque Herodes havia se casado com a mulher do seu meio-irmão. Ele largou a sua própria esposa para casar com a cunhada. Olha o versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Eis aqui a raiz do problema para o rei Herodes. João confrontou um pecado pessoal do rei. Ele estava envolvido num relacionamento adúltero, incestuoso. A verdade que João estava confrontando aquele rei não era genérica. Confesse os seus pecados, rei. Ele estava sendo direto, pontual. Esse casamento é ilícito. Esse relacionamento não é de Deus. João Batista não veio para entregar entretenimento. Ele não veio para afagar os corações. João Batista veio para anunciar a verdade de Deus. João 5,35 chama João Batista de a lâmpada que ardia e alumiava. Que ele não veio para trazer dramas, shows, luzes, danças, paredes pretas. João veio para anunciar a verdade de Deus. João Batista, Lucas, no capítulo 1, versículo 76, chama ele de profeta do Altíssimo. Ele não temia desagradar o público, porque ele sabia que a missão dele era preparar o povo para receber o Senhor Jesus. João não fazia rodeios. Ele pregava a verdade com ousadia e intrepidez. E essa é uma das marcas do verdadeiro crente. Temer mais a Deus do que temer a homens. Atos capítulo 5, versículo 29 diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. João sabia disso. É por isso que nós temos o versículo 18 de Marcos capítulo 6. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Percebam que aqui João Batista mostra que o lugar do púlpito é um lugar de anúncio da verdade de Deus com uma coragem pura, uma coragem santa. João conhecia os escritos do Antigo Testamento. Ele sabia que aquilo estava errado. Vamos abrir em Levítico capítulo 18, versículo 16, por gentileza. Observe que João vivia isso. Levítico 18, 16. Olha o que diz o texto de Levítico: a nudez da mulher de teu irmão
não descobrirás. É a nudez de teu irmão. João sabia disso, que aquilo era ilícito, aquilo era uma ofensa aos ensinos do Senhor. Em Isaías 58, no versículo 1, João Batista clama a plenos pulmões: não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Anuncia, fala para esse rei, esse governador, que ele está envolvido amorosamente com a esposa do próprio irmão. Agora, quem era essa esposa do próprio irmão? É Herodias. Herodias era filha de Aristóbulos, que era filho de Herodes. Herodes o Grande teve duas esposas, Mariane I, Mariane II. Com Mariane I, ele teve Aristóbulos, que teve Herodias. Com Mariane II, ele teve Herodes Filipe e Herodes Antipas. Herodias casou com seu tio, meio-irmão do seu pai. Não satisfeita com Herodes Filipe, ela largou Herodes Filipe e se casou com Herodes Antipa, que é esse Herodes que nós temos aqui. Percebam a bagunça dentro da própria família? E João Batista, quando percebe essa salada, não, eu preciso falar, isso está errado. Com Herodias, Aristóbulo teve uma filha, que nós vamos falar dela daqui a pouco, lá no versículo 22. Nós não temos o nome da filha de Herodias com Aristóbulo. Um historiador chamado Flávio Josefo, ele afirma que era Salomé. Mas as escrituras não nos trazem essa informação. Então, dentro desse cenário, João Batista afronta Herodes, Antipas e Herodias, os dois amantes ilícitos, que resolveram largar os seus cônjuges para viver um relacionamento pecaminoso. Percebam que João Batista, dentro disso, não poderia negar a verdade de Deus, ainda que fosse o governador, ainda que estivesse debaixo do jugo do Império Romano. Ele repreendeu Herodes e continuava dizendo: isto é errado. E Herodias sabia que cada vez que João Batista repreendia o seu esposo, por implicação, ela também era denunciada. Então, para satisfazer o desejo da sua esposa, Herodes manda prender João Batista. Mas Herodias não estava satisfeita somente com a prisão de João. Ela desejava a morte dele. Ela precisava apagar aquela verdade. Ela não queria mais ouvir isso. O pecado de Herodes e de Herodias estava sendo anunciado nominalmente diante de todos. E hoje em dia, como é difícil nomear pecado. Na verdade, a gente foge disso. Não, veja bem, a gente maqueia o pecado, pinta ele todo bonitinho. Nós chamamos isso de relativismo. Sabe o que é relativismo? É que não existe verdades absolutas. Tudo pode ser interpretado conforme a própria cultura. O que é pecado para um, pode não ser para outro. Veja só. Depende da situação. Relativismo é dizer que a Bíblia pode ser e deve ser atualizada para o tempo da nossa cultura. Vivemos outros dias, meu pastor. Não é mais daquele tempo lá, agora tudo pode. Isso é relativismo
teológico, mas a desgraça do relativismo corrói a fé verdadeira, dilui o evangelho e transforma a igreja num palco de opiniões pessoais, ao invés de um povo submisso à palavra de Deus. E querida igreja, João Batista dificilmente seria aceito na igreja nos dias de hoje. João Batista seria rejeitado em muita igreja e não receberia culto, porque não se pode apontar o pecado, porque machuca. Mas Marcos nos conta que não era somente Herodes que se incomodava. A esposa estava extremamente odiando. Olha o versículo 19 de Marcos 6. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Por que ela queria matar João Batista? Porque essa é a reação natural de quem ama o pecado. Quem ama o pecado odeia quem confronta o seu pecado. Isso é natural na vida daquele que gosta de flertar, de andar, de passear, colocar de mãos dadas e andar pela praça com o seu pecado. E quando percebe alguém que vai confrontar, você não quer, você rejeita, você se afasta. Isso naturalmente acontece. É por isso que Herodias odiava João, porque João era uma ameaça direta ao estilo de vida pecaminoso. Percebam como a verdade incomoda. É o nosso primeiro ponto do nosso sermão. A verdade incomoda. Abramos em Romanos 1, versículo 18, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, logo no início da sua carta. Romanos 1, 18. A igreja pode ler, por gentileza? A ira de Deus é do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é um dos versículos base para a doutrina da depravação total. A verdade é incômoda, não porque ela apenas ilumina, mas porque a verdade ela condena o erro. E ela não só condena o erro, ela exige de nós uma mudança. E como isso é difícil, como isso confronta, e infelizmente como isso afasta. A verdade incomoda, confronta e exige de nós mudança. Mas ainda que Herodes não concordasse e odiasse a mensagem de João Batista, ele respeitava, ele considerava, ele temia João Batista. Sabe por que ele temia? Olha o versículo 20 de Marcos 6, voltando para o nosso texto. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Percebam aqui a figura de Herodes, um coração dividido, que queria viver com aquele pecado, mas gostava de estar ali numa sinagoga, ouvindo a palavra, ouvia com atenção. Interessante isso aí que o senhor está falando, pastor, muito bonito, gostei. Ficava confrontando. Mas a gente precisa entender que existe muita gente que admira a verdade. Eu gosto, mas não se rende à verdade. Continua endurecido no seu canto, sem haver uma mudança. Esse era o comportamento daquele governador, que ouvia, ficava perplexo, concordava, estava na igreja,
mas continuava na sua vida pecaminosa na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Conhece alguém assim? João era justo, João era santo, o que nos mostra que a vida do pregador confirmava a sua mensagem. Herodes reconhecia: ele é santo, ele é justo, ele fala a verdade. João era um homem de Deus. E Herodes ouvia João com prazer, mas ele não se arrependia. Abramos em Tiago, capítulo 1, versículo 22, por gentileza. Herodes ouvia a verdade, mas ele não mudava. Ele ouvia a palavra de Deus, mas continuava inerte. Mas olha o que Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, escreve. A igreja pode ler. 1:22 diz assim: tornai-vos não somente ouvintes, enganando os corações mesmos. Ouvir boas pregações, bons sermões, vários e vários pregadores que nós temos na internet, mas sem obedecer a palavra de Deus é auto-engano. A verdade incomoda. Herodes estava aqui diante disso. E nesse primeiro ponto nos mostra que a fama de Cristo desperta medo em quem vive em pecado. E que o pecado, ainda que seja de uma liderança, não pode ficar encoberto. Uma liderança não está acima do juízo de Deus. Percebam que o profeta de Deus fala com clareza, ele fala com coragem, ele fala com intrepidez. Mas a verdade, ela é odiada por aqueles que rejeitam ao nosso Senhor. Essa verdade, ela é rejeitada, ainda que ela incomode. E mesmo rejeitando essa verdade, se mantém cada vez afastado da palavra de Deus. João Batista continua. E Marcos, no versículo 21, nos mostra uma cena trágica, mas que revela muita coisa. Era um banquete do rei, repleto de luxo, poder, sensualidade, vaidade, exibicionismo. Mas o que nós temos aqui é um cenário de escravidão moral e de corrupção total. E a verdade que foi rejeitada, quando é rejeitada, o pecado assume o lugar. Ele toma conta e faz o que bem entende. Quando a verdade é rejeitada, o pecado ataca, que é o nosso segundo ponto, versículo 21, que diz o seguinte: chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. E querida igreja, o pecado é astuto, ele é paciente, ele sabe esperar as oportunidades. Não se enganem. Quando você acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, ele ataca. Era um dia favorável, um dia de aniversário, um momento em que o rei se sentia glorificado, exaltado, relaxado, cheio de autoridades militares dentro daquele ambiente. Tudo certo, ambiente preparado. Mas vamos ver o que Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro 5:8. Olha só o que o apóstolo Pedro diz a respeito do pecado e do nosso comportamento. Sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não se enganem. Quando você baixa a guarda, o pecado ataca. O pecado não é apenas presente nas nossas vidas. O pecado é uma força dominadora que se organiza, ele se multiplica. E quando ele encontra um terreno fértil, ele faz a festa. Paulo, novamente, aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. Vamos abrir também, por gentileza. Romanos 6, 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem, 13 e 14, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós somos livres do pecado pela graça. Mas é nesse cenário que o rei Herodes está, em um cenário totalmente depravado, propício para o pecado. E eis que no versículo 22 entra em cena mais um personagem desta noite, Herodias. Entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Percebam aqui a degradação moral dentro daquele palácio. Uma jovem dançando na frente de homens bêbados, poderosos, onde o seu próprio padrasto se encanta com a beleza e dança sensual daquela jovem. Uma cena trágica e repulsiva. O pecado estava pronto para dominar, atacar e dar o bote. Herodes tinha poder político, mas ele não tinha domínio próprio, porque é o desejo carnal que toma conta daquele rei e age. A liberdade do pecado revela sua verdadeira face. Quando nós dizemos que nós estamos livres, mas em pecado, o pecado ele escraviza e ele humilha. O apóstolo Pedro, novamente, lá em 2 Pedro 2,19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Escravos da corrupção. Herodes diz para aquela jovem dançando para aqueles homens bêbados: pede-me o que quiseres e eu te darei. E essa oferta fica ainda mais grave, ele agrava a oferta. Versículo 23 de Marcos 6. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Percebam que Herodes promete o que ele não deveria dar de jeito nenhum, porque ele estava totalmente preso pelo seu orgulho, por sua vaidade diante daqueles homens que estavam ali. Herodes não foi generoso, ele foi exibicionista. E aquela jovem que era manipulada pela própria mãe,
Quando percebe aquele pedido daquele homem, ela corre até a sua mãe para perguntar: o que eu peço? Versículo 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. Olha o coração de Herodias, cheio de rancor, amargura. Uma mulher que odiava João Batista porque confrontava o pecado dela. Ela esperou um momento favorável para que o pecado atacasse ferozmente contra a vida do servo de Deus. Herodias, tomada pelo ódio, ela não pensa duas vezes. A cabeça de João Batista. Querida igreja, o pecado, muitas vezes, quando ele é nutrido com ódio, leva à crueldade fria. Crueldade com requintes severos. Herodias já tinha o profeta João Batista preso, mas ela queria silenciar a voz dele de maneira definitiva. Ela não sossegaria enquanto não cumprisse. Porque a pessoa que rejeita a verdade, ela também haverá de odiar a verdade. E precisará matar, afogar, suprimir essa verdade. E isso se cumpre imediatamente. Versículo 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. A linguagem que Marcos nos traz é uma linguagem pesada, ela é brutal. Traga-me em um prato a cabeça de um homem. Isso não é apenas um assassinato de um servo de Deus. Isso é humilhação. Aquela mulher tinha um ódio intenso no coração. Naquele banquete da luxúria, daquele aniversário, nós temos um ritual pagão contra a santidade de Deus. Um homem justo e santo sendo humilhado diante de todos aqueles poderosos. Porque o ódio ao servo de Deus se expressa agora com zombaria. Estavam escarnecendo de João Batista. Aquela jovem que há um pouco tempo atrás estava dançando, todo alegre se exibindo, agora ela participa ativamente do assassinato de um profeta. Percebam como o pecado contamina tudo o que toca. Não vos enganeis, querida igreja, as más conversações corrompem os bons costumes. É uma obrigação de toda a liderança manter o zelo e a pureza da igreja. Porque é uma massa ruim leveda a massa toda. E o pecado ataca, ele também escraviza. Herodes parecia livre, mas ele era escravo do próprio desejo. Ele era escravo do próprio orgulho. Herodes era escravo do seu medo. Herodias parecia ser uma poderosa, mas ela era prisioneira do seu próprio ódio. E aquela jovem que parecia inocente dançando, foi usada como instrumento do mal. O pecado às vezes promete prazer, mas ele entrega morte e escravidão. E nunca esqueçam disso. Mas nossa história não termina aqui. Marcos nos mostra que o testemunho de João Batista fica, que é o nosso terceiro ponto, versículo 26 ao 29. O testemunho fica. Olha só o que diz o versículo 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar.
Eu quero chamar a atenção a essa palavrinha entristeceu-se profundamente que Marcos usa aqui. Essa palavra em grego significa esmagado pela dor. Como se aquele rei estivesse envolvido por uma tristeza total, um pesar profundo com o pedido daquela jovem. Herodes sabia que estava prestes a cometer uma injustiça. Ele tinha poder e autoridade para dizer não, mas o seu orgulho, o seu medo de parecer fraco diante dos convidados, não permitiu que isso acontecesse. Essa tristeza não é fruto de um arrependimento verdadeiro. É uma tristeza que gerou um conflito interno entre medo de Deus e o medo de homens. Será que eu falo? Será que não? O que eles vão pensar de mim? Deixa quieto. Mata. Medo de homens. Provérbios 29 e 25, certa vez o querido rei Salomão escreveu: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O temor dos homens é idolatria. E Herodes se ajoelha diante da opinião daquela liderança, daqueles pares. Ele então sacrifica aquele profeta. Versículo 27 diz: e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. A morte de João Batista é decretada rapidamente com frieza. Vai, sem demora. A verdade, João Batista, que carregava a verdade, é degolada dentro daquele cárcere real. O profeta fiel morre em silêncio, calado, quieto, dentro de uma masmorra. Mas a sua voz continuará ecoando. Não tenha dúvida disso. Porque ele era justo e santo e fiel à palavra de Deus. Abramos em Apocalipse 12, versículo 11, por gentileza. Olha o que João, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação, diz, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. João Batista não teve vida fácil. E aos nossos olhos também não teve uma morte triunfal. Mas João Batista venceu, porque ele não negou a verdade. João Batista manteve-se fiel à palavra do Senhor. João Batista não temeu a homens. Marcos nos traz esse relato e finaliza esse fato no versículo 28, voltando para Marcos 6, 28. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. O fato se consumou. O banquete termina com a cabeça de um homem santo sendo servida como um troféu. E percebam a ironia dos nossos dias em um mundo que ama o pecado e odeia a santidade. O troféu era uma cabeça. Às vezes, querida igreja, a verdade pode custar a vida. Mas não é o mundo quem dá a última palavra. Deus enxerga todo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O martírio de João nós
temos isso mais para frente de Marcos, antecede o martírio do próprio Senhor Jesus, que por esse Herodes, depois, e por Pôncio Pilatos, foi condenado injustamente, no meio de alianças políticas e medo. João 15, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. João 15, versículo 20. Não negocie a verdade, porque o testemunho fica. E Marcos finaliza dizendo que o testemunho não só fica, como ele foi honrado. Versículo 29, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. O mundo rejeitou João Batista, mas Deus o recebeu. E aquele corpo jaz no túmulo, mas a sua vida está escondida com Cristo. Lá em Colossenses 3,3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque a morte de João não é o fim da verdade, mas é o selo do testemunho de Cristo. Cristianismo, querida igreja, é renúncia, é abrir mão de si para falar a verdade de Deus. Não existe cristianismo remendado. Cristianismo não é remendo. Ou há transformação, ou continuamos andando como Herodes, onde ouvimos a verdade, mas rejeitamos um padrão de vida. E a verdade pode até custar a vida, mas jamais perderá o seu valor. Porque o martírio não é derrota. O martírio é um testemunho. É o que Deus exige da gente. Assim como foi com João Batista, aconteceu o martírio também com Tiago, irmão de João. Aconteceu também com Policarpo de Esmirna, no ano 155 depois de Cristo. Aconteceu também com Justino Marte, em 165 depois de Cristo. E aconteceu também com William Tyndale, da nossa introdução, que também morreu queimado e degolado, porque a verdade às vezes pode custar a vida. Como aplicação diante deste texto, eu quero trazer alguns pontos. Em primeiro lugar, assim como Herodes, muitos vivem sob aparência de liberdade, mas estão presos à opinião pública, estão presos à vaidade, estão presos ao prazer. Porque a verdadeira liberdade só é possível pela regeneração operada pelo Espírito Santo. Entregue-se a Cristo e seja liberto do pecado que continua escravizando. Não basta ouvir a verdade, exige renúncia, ainda que custe a sua vida. Em segundo lugar, vivemos em uma geração relativista. Tudo depende. E a pregação fiel sobre pecado, juízo e graça salvadora continua sendo ofensiva para muitas pessoas. Falar a verdade incomoda. Falar a verdade dói. Não vou confrontar o irmãozinho porque ele é muito mimimi. Não negocie a verdade, ainda que ela incomode. Fale a verdade amorosamente, mas fale a verdade. E pastores, líderes e membros devem estar dispostos a sofrer pela verdade. Onde a igreja silencia diante do pecado para ser aceita, ela trai o evangelho. Não silencie diante da verdade. Em terceiro lugar, João Batista não viu o triunfo de Cristo em vida.
mas ele foi fiel até a morte. Seja fiel à palavra de Deus, porque a fidelidade importa muito mais do que os resultados. Ainda que os nossos olhos não vejam os resultados, é a fidelidade e obediência que Cristo nos chama. Porque Deus não exige resultados visíveis, Ele exige fidelidade à sua palavra. A coroa da vida, lá em Apocalipse 2:10, é para os fiéis, não para os bem-sucedidos. Seja fiel à palavra de Deus. Em quarto lugar, a história de João antecipa a história do próprio Senhor Jesus, o profeta perfeito que também seria rejeitado, julgado e morto. Mas a morte não é a última palavra. Não tema a morte. Confie somente em Cristo, que é o verdadeiro profeta perseguido. Hoje nós podemos cultuar o Senhor de maneira bondosa, com aquela porta aberta, cantar com caixas de som e a nossa pequena comunidade ouvir. Mas não é assim com tantos missionários que estão por aí. Hoje nós falamos do missionário Henrique, que está aí, num lugar onde nós não podemos dizer, sequer podemos mandar mensagens. Confie somente em Cristo. E por fim, assim como João Batista foi fiel até o fim, somos chamados a ser uma família fiel à verdade de Cristo. Uma família que ama, que ensina, que corrige, que perdoa e que caminha junto, mesmo quando é difícil. No final desse mês, onde nós estamos finalizando, o nosso mês da família, que a verdade de Deus seja a base, o alicerce do nosso lar. Que a verdade de Deus seja o fundamento do nosso amor. E que a verdade de Deus seja a alegria, a verdadeira alegria, mesmo que isso nos custe algo, mesmo que isso nos custe a própria vida. E a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.